Dando sequência à nossa série de entrevistas com pré-candidatos a deputado federal pelo Amazonas, o nosso convidado é farmacêutico. Em 1994 se filiou ao PSB antes mesmo de entrar na faculdade. Em 2006 foi eleito deputado federal com 92 mil votos pelo PSB. Tentou a reeleição em 2010, mas não conseguiu se manter em Brasília, teve 62 mil votos. Em 2012 disputou vaga para vereador de Manaus e foi eleito com mais de 6 mil votos. Está agora no terceiro mandato como vereador da capital. E depois de 28 anos, se eu não me engano, deixou o PSB e foi para o Avante. E nesse intervalo de tempo também foi candidato a senador e governador do Amazonas em uma eleição suplementar. Meu convidado é Marcelo Serafim, que vai disputar uma vaga em Brasília. Seja muito bem-vindo. Obrigado por atender o nosso convite, Marcelo. Obrigado, Caio. Obrigado a todos os telespectadores aí. Vereador, me diz uma coisa, por qual razão disputar novamente uma vaga para deputado federal? Olha só, eu já vinha disputando essa vaga, eu disputei em 2010, tive 69 mil votos, não me reelegi. Depois, em 2014, fui candidato ao Senado, numa conjuntura em que o Eduardo Campos me pediu para fazer essa disputa e ser o palanque dele, nacional, no estado do Amazonas. Em 2018, eu tive 44 mil votos, fui o primeiro da chapa, mas por muito pouco a nossa chapa não alcançou o quociente eleitoral. Agora, em 2022, houveram mudanças na legislação eleitoral que me obrigaram a fazer um movimento, que é um movimento muito importante na minha caminhada política, que foi sair do PSB, onde eu estava há 28 anos, e migrar para o Avante, partido do prefeito Davi, do qual eu tenho o prazer aí de ser líder na Câmara Municipal de Manaus do seu governo, para que pudesse viabilizar minimamente uma chance de disputar a eleição de federal. Tenho grandes e bons adversários junto comigo nessa chapa, com certeza nós iremos eleger um deputado federal e quem tiver aí 60 mil votos nessa chapa certamente alcançará a vaga. Por isso, por ver viabilidade efetiva nessa eleição, que eu sou candidato a deputado federal. Para ser candidato a deputado federal é preciso caminhar pelo interior. Como é que está essa tua andança pelos municípios? Cita para mim aqui 3 municípios que você tem ido com mais frequência e entendido que é preciso consolidar uma base. Olha só, na verdade o interior do estado ele é muito complicado de você fazer um trabalho. Você tem lá já trabalhando os atuais deputados federais que têm a força das emendas parlamentares, alguns deputados estaduais que são candidatos a deputado federal que vêm trabalhando de forma intensa, e isso, de certa forma, atrapalha e deixa muito congestionado esse trabalho no interior. Na eleição passada, eu tive 15 mil votos no interior do estado. Nessa eleição, a minha meta é ter de 15 a 20 mil votos. A gente, com certeza, terá boas votações na cidade de Tabatinga, Itacoatiara, Manacapuru, Tefé, que são grandes cidades, e Codajás. O meu maior potencial eleitoral em todas as eleições sempre foi Manaus, e a gente deve concentrar o trabalho na capital para buscar aí de 40 a 45 mil votos e no interior trazer de 15 a 20 mil votos. Eu entendo que, chegando nesses números, a gente consegue viabilizar a eleição. Quais são os principais problemas dessas cidades, Marcelo? Olha só, o interior do estado todo, ele enfrenta diversos problemas. Eu fui deputado federal durante 4 anos, viajei muito pelo interior. Eu conheço todos os municípios do interior do estado. A gente tem problemas efetivamente de geração de emprego, de renda. O interior do estado, infelizmente, não tem geração de emprego de renda. As famílias, as pessoas, elas dependem preponderantemente do poder público, das prefeituras para poderem sobreviver. E eu destaco os problemas de saúde pública. A gente tem uma saúde de alta e média complexidade, muito concentrada na cidade de Manaus, sem muitas alternativas no interior do estado. Hoje, infelizmente, se uma pessoa precisa de uma cirurgia simples de vesícula no interior do estado, ela acaba tendo que migrar para Manaus para tentar viabilizar isso. E mesmo as pessoas de Manaus, muitas vezes não conseguem. Então, como deputado federal, certamente a gente vai estar trabalhando nessa descentralização, que reconheço já foi iniciada nesses últimos anos, mas nessa descentralização da saúde pública. Tua análise política agora. Você acredita que o Avante faz quantos deputados federais? A chapa do Avante
se houvesse a candidatura da Fernanda Ariel, certamente a gente elegeria 2 deputados federais. Sem ela, o Avante vai fazer um deputado federal e vai ser uma briga de foice, porque está todo mundo muito parecido em termos de potencial eleitoral. Quanto investir numa campanha como essa? A campanha de deputado federal não é uma campanha barata, ela preponderantemente vai ser feita com fundo eleitoral. O limite de gastos de uma campanha de deputado federal é de 2,5 milhões. Eu espero efetivamente que o TRE, Caio, fiscalize isso, porque o que a gente vê são campanhas multimilionárias que já começam a gastar fábulas, né, de dinheiro nesse primeiro momento, onde a gente está em pré-campanha. Eu efetivamente não gastei praticamente nada nessa pré-campanha, até porque não tenho de onde tirar. Vou começar a fazer as viagens pelo interior do estado no mês de julho, tirando dinheiro do meu bolso mesmo, porque a gente não tem. Enquanto isso, a gente vê campanhas milionárias já rolando. Então, eu espero que a Justiça Eleitoral tenha efetivamente a mão de ferro que precisa ter para coibir os abusos econômicos. Retornando para Brasília, qual bandeira você pretende levantar no Congresso? Sem dúvida nenhuma, a da saúde pública. A gente já tem um trabalho muito forte, muito intenso dentro da saúde, e a saúde pública, que já foi uma importante bandeira quando eu fui deputado federal da última vez, a pauta dos farmacêuticos, das demais categorias. Agora a gente, há pouco tempo, viu aí a categoria dos enfermeiros, da enfermagem, terem estabelecido o seu piso salarial, e a gente não tem isso para outras categorias, entre elas a minha categoria, que é a categoria de farmacêutico. Então, focar muito na saúde pública e na defesa das questões amazônicas, que a gente precisa preservar a Zona Franca de Manaus, mas também começar a discutir novas modalidades, né, de sustento para a nossa economia, entre elas a questão do turismo, que eu não tenho dúvida, que não é uma fonte de renda, de riqueza que possa se estabelecer de imediato, mas que a gente precisa iniciar o trabalho, e certamente iniciando o trabalho, nós no médio prazo começaremos a ter uma nova matriz econômica. Tem exploração do potássio, silvinita e outras coisas mais que a gente precisa começar a discutir de uma forma transparente com a sociedade, inclusive debatendo, por exemplo, questões como manejo florestal. É importante que o povo do interior do estado tenha direito de tirar sua subsistência da floresta. Os maiores protetores da floresta são os amazônidas que vivem no interior do estado. E a gente precisa efetivamente permitir a essas pessoas que possam estar explorando a madeira, explorando os recursos naturais para poderem sobreviver através deles. Essa exploração passa por legalizações, por questões ambientais. Com certeza. Como fazer isso na Amazônia? A exploração legalizada, né? O manejo florestal é algo inteiramente possível de ser feito. O próprio garimpo, né, Caio? É algo que a gente pode fazer uma exploração de forma responsável, de forma ordeira. Não precisa estar acontecendo o que a gente sabe que acontece no interior do estado, que é a exploração totalmente legal de recursos minerais, recursos naturais, que o caboclo não quer isso. O povo do interior ele quer ter o direito de sobreviver com o seu trabalho, com a exploração dos recursos naturais, com a pesca, por exemplo. A gente paga o mico de vermos o estado do Amazonas importando peixe de Roraima e de Rondônia, quando a gente tem condições de fazer fazendas em todo por exemplo, tu pegas a calha do rio Solimões, vindo lá de cima, desde a Atalaia do Norte. Se você fizer complexos de fazendas, né, de produção de pescado, de tambaqui, pirarucu e outros peixes da nossa região, certamente você vai ter todo aquele eixo do rio Solimões se sustentando de recursos naturais, sem devastar, sem desmatar, e tendo, né, direito de ter uma renda, tendo direito de ter o que comer dentro do interior do estado. Você começou a falar a respeito de bandeiras que você deve levantar lá no Congresso, mas como fazer para chegar às emendas individuais lá na ponta, chegar de forma efetiva? Deputados têm direito a isso. Antes isso era muito mais complicado, viu, Caio? Quando eu fui deputado federal, você muitas vezes fazia emenda, e aí o município estava inadimplente, tinha algum problema de projeto, e você não conseguia liberar a emenda. Se Deus quiser, chegando em Brasília, trabalhar tanto na questão de saúde pública, quanto nessa exploração
de tanques de peixe para que o caboclo possa produzir o seu pescado e ganhar dinheiro em cima disso, explorar o turismo. Nós temos cidades como Barcelos, que tem um potencial de turismo enorme e que infelizmente não é explorado como deveria ser. Manaus, o Amazonas, precisa ter rotas de transporte aéreo que liguem diretamente o Amazonas aos Estados Unidos e à Europa. Por exemplo, se a gente tiver uma linha direta para Portugal, tendo Lisboa como hub, já tivemos e perdemos, tendo Lisboa como hub de toda a Europa para trazer turistas para o Amazonas, certamente a gente vai começar a desenvolver essa questão do turismo que é tão importante para o nosso estado. Certo. Agora, nos últimos 40 anos, inclusive você esteve nesse período, o parlamento, na verdade, o Congresso sempre teve muito alinhado, pelo menos a bancada do Amazonas, ao Executivo, o presidente que estivesse ali. Chegando em Brasília, você vai se considerar um deputado governista, seja com Bolsonaro ou Lula? Não, ou outro candidato? Olha só, eu tenho as minhas restrições ao Lula. Gostaria que o estado do Amazonas, o estado brasileiro, tivesse uma opção para poder derrotar o governo Bolsonaro, que é um governo desastroso para o nosso estado e para o nosso país, mas infelizmente a gente não está enxergando alternativas. É óbvio que se for um governo em que eu tenha mais contato, será muito mais positivo. Eu não me vejo nesse momento de forma alguma alinhado com o governo Bolsonaro. O Amazonas vem sendo atacado pelo governo Bolsonaro. Eu não poderia me posicionar de forma favorável a um governo que tem tentado de todas as formas prejudicar o meu estado. Você o considera o pior presidente para o Amazonas dos últimos tempos? Não tenha dúvida. Não há nada parecido com o que a gente está vivendo agora. É o tempo todo o ataque, o liberalismo econômico do Paulo Guedes, que é seguido pelo Bolsonaro e que por questões de brigas políticas com alguns parlamentares do estado, isso vem sendo intensificado. Essa matriz econômica que o Paulo Guedes defende pode ser boa para outros cantos, para o Amazonas não é. E a gente, como amazonense, tem que se opor a isso. Como é que o senhor avalia a gestão do prefeito Davi Almeida, do seu partido, do Avante? Eu sou até suspeito para falar. O prefeito Davi é um prefeito do qual eu agora estou no partido dele, sou líder dele na Câmara Municipal de Manaus e ele tem tentado fazer o melhor trabalho possível. É óbvio que a gente tem dificuldades em alguns segmentos, mas certamente com o passar do tempo essas dificuldades vão ser superadas e o prefeito Davi chegará ao final do seu mandato tendo cumprido com aquilo que prometeu e tendo total condição de ser reeleito. E o governador Wilson Lima, do União Brasil, qual a sua avaliação? O governador Wilson Lima errou muito no início do seu governo, especialmente na saúde. Eu sou da saúde, eu não tenho, Caio, como não apontar isso. Houveram erros, sim. A gente teve o início do governo, era o vice-governador, que era o secretário de saúde. Eu tive a oportunidade de ter uma conversa, verifiquei e disse a ele que ele estava totalmente equivocado na condução da saúde. Depois o vice-governador sai, coloca um tripé dentro da Secretaria de Saúde, secretário de Capital, secretário executivo, que mais uma vez eu tive a oportunidade de conversar e vi que eles não entendiam praticamente nada de saúde pública. E aí ficava difícil efetivamente você não criticar toda essa situação. Culminou com o problema dos respiradores, que foi feito ali por aquele tripé ligado ao vice-governador. A partir daí o governador demite toda essa turma, vem o Marcelo Campelo, que deu uma outra forma, um outro dinamismo para a saúde, depois do doutor Anuar Samad, e hoje eu vejo a saúde pública entrando efetivamente no eixo. Eu espero que continue assim, porque o grande problema do governador foi exatamente na saúde. E agora parece que ele pegou o eixo. Certo. Ao observar esse cenário político que está se desenhando para o governo do estado, quem estaria num segundo turno para esse cargo de governador aqui no Amazonas, pela tua avaliação? Eu não tenho dúvida que o segundo turno será disputado entre Amazonino e Wilson Lima. Não vejo a menor possibilidade de uma terceira via conseguir furar esse verdadeiro bloqueio que tem. O Amazonino muito forte, com votos muito consolidados, e o governador Wilson Lima se fortalecendo e claramente
se alavancando em pesquisas, aumentando seus percentuais de voto, do jeito que a coisa vai, certamente o segundo turno será entre os dois. Quanto à eleição para o Senado, serão possivelmente, se eleito, vizinhos seus ali de Congresso, temos uma vaga que será aberta agora no final desse ano. E as pesquisas apontam um favoritismo entre Omar Aziz e Arthur Virgílio Neto. Quem é o favorito para essa vaga? Olha só, eu acho que são dois pesos pesados que efetivamente vão brigar pela vaga. A gente tem um terceiro nome ligado ao bolsonarismo, que é um desastre do ponto de vista político, né? O amazonense que tiver o mínimo de juízo não pode votar naquele que defende medidas que danificam e prejudicam de forma tão severa o modelo da Zona Franca de Manaus. Então esse terceiro nome eu nem cito, porque efetivamente o Amazonas não pode pensar em eleger uma pessoa desse perfil. O coronelismo acabou, não dá para você votar nesse tipo de gente. A vaga vai ficar entre Arthur e o Omar, Arthur mais forte em Manaus, Omar mais forte no interior, e aí quem conseguir abrir a maior vantagem, né, dentro do seu principal público, certamente ficará com essa vaga. Eu vejo o Omar muito forte no interior e vejo o Arthur muito forte em Manaus. O Omar claramente vai ser o candidato do Lula, isso traz ônus e bônus, né? É óbvio que quem é bolsonarista não votará no Omar, mas se o lulismo encampar a campanha do Omar, ele fica sendo um candidato muito forte. O senhor começou a falar numa resposta anterior a respeito dos gastos nessa pré-campanha. Vamos falar de gastos e falar um pouco da política em si de uma maneira mais holística. A política nos últimos tempos virou um balcão de negócio ou essa afirmação está completamente equivocada? Infelizmente sim, né? O que a gente acompanha, o que a gente vê é que efetivamente alguns políticos que têm dinheiro de origem duvidosa acabam transformando a política no toma lá da cá, no quem dá mais leva a liderança. A liderança política muitas vezes ela não te apoia por defender as tuas causas e os teus ideais, ela te apoia por aquilo que você proporciona para ela. E isso é muito ruim, isso é muito nocivo para a política. Eu vou tentar fazer a minha campanha muito focada nessa questão da saúde. Eu tenho duas candidaturas aí que são femininas. Uma é da enfermeira Jucinara, que é candidata pelo Avante, que vai junto comigo caminhar muito forte nesse campo da enfermagem, e a outra é da farmacêutica Lituânia, que é pelo PSB, mas que tem uma ligação histórica muito grande comigo, que também vai caminhar dentro da área da saúde comigo. A gente vai tentar fazer essas dobradinhas aí dentro da saúde para pegar um eleitorado mais ideológico, um eleitorado mais comprometido com bandeiras e causas e não com o toma lá da cá. Certo. Por fim, vereador, o senhor acredita que o Brasil ele melhora, o Brasil piora, o Brasil tende a ficar como está, seja com Bolsonaro, com Lula ou com outro candidato? Não, eu acho que não o Brasil, eu acho que o mundo vai melhorar nos próximos anos, não tem como. A gente, desde 2020, com a pandemia do Covid, nós tivemos aí muita coisa acontecendo. O fenômeno da inflação que a gente vê no Brasil é um fenômeno mundial, Estados Unidos batendo recorde de inflação. Então, a gente vê um momento de retração econômica nesse próximo ano de 2023, mas a partir de 2024 que se enxerga, são previsões de inflação mais baixa e de crescimento econômico maior. Então, imagino que o próximo presidente da República, a partir de 2024, vai ter uma realidade bem diferente e que certamente terá a oportunidade de fazer um grande trabalho. Se for o Bolsonaro, espero que ele tenha juízo e que faça o que o povo brasileiro precisa dele. Se for o Lula, a mesma coisa. Se for uma terceira via, que eu duvido muito que consiga furar essas duas bolhas, né? Uma comandada por Lula e outra comandada pelo Bolsonaro, que também faça aí um grande trabalho pelo nosso país. Mas vejo nos próximos 4 anos um cenário muito melhor. Perfeito. Marcelo Serafim, vereador de Manaus, pré-candidato a deputado federal pelo Avante, muito obrigado, prazer recebê-lo. Obrigado, muito obrigado. Assim que confirmado pela convenção, volte mais vezes. Obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos. A você, internauta, meu muito obrigado também. Curta, comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal no YouTube, Portal Real Time 1. E não esqueça também de distribuir essa entrevista no seu grupo de WhatsApp. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.